vamos lá, continuando. Até você tem o teu roteiro, aquele teu roteiro está perfeitinho, tá? Aquele teu perfeito. Eu queria que você consulte o teu roteiro. Nós estamos falando, eu já consegui, eu acho que todos nós aqui conseguimos já entender. Eu adoro quando dá exemplo prático. A minha cabeça funciona de forma muito prática. Tanto é que eu não vou bem na academia, eu acho que a academia nem aceita meus artigos por isso, porque eu só consigo falar de prática, né? E aqui, quando esses teus exemplos são muito enriquecedores, porque fixam muito a ideia, né? Nós sabemos então aqui do consentimento, eu também aqui eu acho que se eu pude concluir, mas aí eu estou dando a minha opinião, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não vamos exigir também de tudo do médico, porque também às vezes nem ele tem a condição de entregar tudo a 1% de chance, às vezes nem ele teve, porque a quantidade é tão... Uma coisa em medicina, que você chama satisfativa, eu falaria da embelezadora, né? Enfim, na cirurgia plástica, e que o cara está fazendo, sei lá, 350 procedimentos no ano, no mínimo por dia, de média, né? E obviamente ele já viu muitos problemas, então ele não informar é quase que inadmissível, né? Mas uma coisa você vai fazer um procedimento de uma certa doença e que então aquela doença já é pequena, imagine que tem a possibilidade, no contexto da sociedade brasileira, que é por população, né? Diferente do Brasil, do africano, do inglês, porque é a característica da nossa natureza corporal, né? Enfim, naquela população a incidência desse tipo de problema é 1%. E naquela cirurgia é 1% do 1%. Aí você exigir daquele médico isso, falar, gente, não, está exigindo demais, né? Então, por isso que eu digo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas exigindo, então, pelo que eu entendi, exigindo mais naquilo que são, que os procedimentos são mais eletivos, né, do que aqueles que são menos eletivos. Eu me acidentei, você sabe muito bem disso, você conviveu comigo na época, deu muita força, né, com você e com a tua família. Você chega no hospital, você está lá com o fêmur quebrado, vai lá e faz cirurgia. Não tem, não vem aqui, não, vai ter o sorinho assim, não, vai, ponto, acabou. Resolve que eu não quero morrer, quero ter minha perna, se puder não amputar, não amputa, né, enfim. E já nas eletivas não, né, que é o nariz, a cirurgia das mamas, cirurgias estéticas em geral, lipoaspiração, enfim, eu acho que aí dá para exigir mais, tá? Agora vamos lá, se eu seguir, depois você consultou o roteirinho, porque aquele teu roteiro está perfeito. Falamos aqui mais ou menos do objeto, acho que a gente volta mais à frente. Agora quero saber, titulares do direito e quando aquele titular não é capaz de assentir, né, de refletir sobre o problema. Quem são os titulares do direito? O médico é o legitimado a prestar informação. Sim. Perfeito. Então, aqui não tem dúvida. Agora, o titular desse direito, quem recebe a informação, nós temos só uma pessoa ou às vezes eu posso ter vários titulares aqui, não digo, porque o paciente é um só, né? Eu não estou falando vários, hoje é esquizofrênico tem duas personalidades, não, o paciente é um só. Estou falando, se um paciente, geralmente vai ter, ele próprio vai ter o seu poder de autodeterminação, fazer a sua conjugação, mas temos pacientes que não têm essa possibilidade. Quem são os titulares desse direito, Bruna? Então a gente tem o titular do dever de informação, que é o médico. E temos os titulares de receber a informação e os titulares de consentir. São coisas diferentes. Às vezes é o mesmo, às vezes não é. Tá? Então, assim, a quem cabe receber a informação e consentir? Ao paciente civilmente capaz. Tá. Se é um paciente adulto, você não tem nenhuma incapacidade decretada judicialmente. O médico, analisando você, vê que você tem capacidade sim de consentir, e aqui ele pode olhar certos critérios, porque às vezes a pessoa não tem uma decisão judicial falando que você está interditado, porém o médico percebe que, olha, essa pessoa tem um problema psíquico, ela não tem capacidade de consentir. Que é o estado de fato, né? É o estado de fato. O direito só vai declarar, perfeito? E ela e ela analisa 4 coisas. Capacidade para decidir sobre valores. Essa pessoa tem capacidade para entender o que é certo e o que é errado? Capacidade para entender nexos causais, né, lógicos dedutivos. Ela tem? Você consegue fazer contas, consegue entender que uma coisa é consequência de outra? Ela tem capacidade para entender alternativas, não necessariamente dos procedimentos, mas alternativas? E ela tem capacidade para se autodeterminar?
Se o médico entende que alguma dessas 4 capacidades está faltando, ele coloca no prontuário. Ele tem que colocar. E aí ele tenta informar um familiar, né? E quais seriam aqui os familiares? A jurisprudência não fala muito. Mas assim, a gente pega mais ou menos as questões de sucessão. Isso é claro, enfim, é o pedido da representação legal, claro. Filhos adultos, enfim, né? Seguindo a linha sucessória. Para analisar que essa pessoa poderia consentir, tá? Então, assim, em regra, pacientes civilmente capazes são eles que têm o direito a receber informação e dar o consentimento. Exatamente. Mas existem casos que não são as mesmas pessoas. Por exemplo, um paciente menor de idade, uma criança ou um adolescente. A lei, ela fala, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, fala que a informação deve ser dada à criança e adolescente respeitada sua peculiar condição em desenvolvimento. E o que seria essa peculiar condição em desenvolvimento? Né? Porque às vezes a criança ela tem capacidade e maturidade para receber uma informação que ela tem um certo tipo de doença. Né? Então ela tem esse direito. Mas ela não tem capacidade ou maturidade para decidir o que é melhor acontecer com ela. A gente que tem filho sabe. Perfeito. Não necessariamente eles sabem o que é melhor para eles. Mas isso não significa que eles podem receber informação. E aí tem vários critérios que a lei dá, né? Então a lei não, a jurisprudência e a doutrina dão. Cronológico, a partir de 15 anos, por exemplo, a partir de 12 anos eu já consigo informar? Não é cronológico, é subjetivo. Eu preciso analisar sim a paciente. Mas aí o critério subjetivo, ele prejudica os médicos. Ele vai falar, como é que eu vou saber se aquela pessoa específica, sabe assim? E aí tem o critério misto, que a gente chama, né? Em direito sempre tem um critério misto, que eu analiso a idade biológica da pessoa e também o quanto que essa pessoa consegue receber de informação, tá? Então, até as pessoas falam, você não é maduro ou imaturo abstratamente, você é maduro ou imaturo para determinado ato. Perfeito, claro. Então, talvez para aquela coisa você não tem capacidade para... Não quero falar a palavra capacidade que a gente pode confundir, não tem competência, assim, maturidade para receber informação. Aqui você tem. E já tem outras pessoas que falam assim, não, quer saber? Eu que sou o pai, pela lei, eu que tenho o poder familiar sobre essa criança, eu que decido o que ela vai receber de informação. Não é você médico que vai decidir, sou eu. Muito interessante. E em alguns casos tem umas leis específicas. Então, por exemplo, você é uma menina de 14 anos, quer ir no ginecologista receber anticoncepcional. Não, pela lei, pelas normas da Federação de Ginecologia, você não pode, como médico, informar a mãe que a criança está recebendo anticoncepcional. A criança não, o adolescente. Sim, E ela tem o direito de decidir, o adolescente, se vai querer um anticoncepcional ou não. A autodeterminação na veia, né? Com 14 anos? Com 14 anos, né? Então é muito interessante isso. Porque às vezes a criança, você que é mãe, né? Daqui a pouco a sua menina está aí, eu tenho 2 meninas, às vezes a menina já quer ter a relação sexual, já tem ciência que um dos meios contraceptivos mais eficazes ainda é a pílula e não quer que a mamãe ou o papai saibam. Interessantíssimo. Então a gente fala então de menores de idade. Né? É interessante porque assim, é muito difícil até a jurisprudência lidar com a jurisprudência brasileira. Mas brasileiro não tem, porque eu pesquiso muito e olha que eu não tinha me atentado a esse, porque olha que pepinão pro médico e que problema também para um juiz julgar depois, avaliar, porque também se o juiz colocar um componente moral, é complicado também, né? Porque assim, existem o componente biológico. Eu tenho certeza que o fator de uma menina, uma mulher juíza julgando é um e o homem juiz julgando é outro. Porque eu sou homem, conheço homens, conheço as mulheres, né? Então, porque você vai pegar vários componentes para compor o julgamento de um. Por isso que a dificuldade de não ter regramento claro. Mas por isso que é bom, Léo, essa questão dos standards. Né? Por mais que os critérios de tudo que eu já estudei não falam especificamente, tal porcentagem tem que informar, tal não tem, esses standards tentam tornar mais objetiva a decisão do juiz. Mas voltando aqui, quem sabe as pessoas podem não ter acompanhado, né? Que nós dois estamos muito antenados, porque já falamos do assunto antes.
a prévia. Mas é que eu estou falando, olha para mim aqui, ó, se a criança tem direito a só ela se autodeterminar, a adolescente nesse caso, né? Do teu exemplo. E o pai e o médico não pode informar pelo sigilo o pai dessa criança. E aquele pai que não quer ter controle, pensando que a criança que 40 anos é criança, minha mãe acha que eu sou criança ainda, obviamente, né? Para ela eu continuarei sendo uma criança. Não, como é que ela está fazendo sexo com alguém e eu não sei, meu Deus do céu. Então veja que dilema aqui vai ter uma fricção, vai ter um problema e que pode desaguar numa ação judicial, né? Obviamente pode. E vocês vão ter que julgar, né? E nós, advogados, vamos ter que, como primeiro juiz da causa, saber, há um mínimo de causa de pedir, né? Isso o médico deveria, não deveria? Poderia ter violado o sigilo do paciente? Então, para mim, assim, achei interessantíssimo, né? Da pílula do anticoncepcional, agora eu não me lembro. Que você está falando que já tem uma normativa que já dá uma diretriz, né? Já que bom, né? permite o juiz ficar mais tranquilo na hora de julgar. Mas em outros casos, né? Em outros casos, claro. Tipo, a mãe e o pai brigando. Agora vamos lá, continuando. Titulares, então, assim, duas coisas. Daí você nos esclarece. Titulares, falamos da criança e do paciente, que hoje não dá para falar incapaz, né? Mas com a capacidade reduzida, até a revisão do Código Civil está mudando até a nomenclatura, para seguir a Convenção de Nova York, enfim. Mas vamos para quem aqui é o incapaz, entre aspas, incapaz. Como é que é o consentimento, obtido o consentimento do incapaz, desse incapaz, entre aspas, né? E mais um outro assunto que você adiantou, tá, senhores? Não é o que eu sou inteligentão aqui, não. Silêncio. Silêncio automaticamente importa e anuência. O médico foi lá e falou, né? Porque pode ser por escrito ou geralmente melhor que seja por escrito pela prova. Concordo perfeitamente, sua afirmação está perfeita. Por quê? Porque eu tenho prova de que eu prestei informação. É fácil para o juiz julgar, né? Mas o artigo 117 do Código Civil não exige isso, né? Não exigiria para esse tipo de informação prova escrita, tá? Então pode ser verbal, inclusive o STJ, num dos julgamentos que você mencionou, depois eu pego aqui, enfim, deixa disponível aí, ele vai realmente mencionar, acho que no ministro Belize ele vai mencionar, o consentimento não precisa ser por escrito, pode ser verbal, desde que exista, o que tem que ter é existir, até às vezes tem um consentimento, o automático, aquele consentimento que eu digo padrão, mas ele é completado pelas informações verbais, e perfeito, esclareceu, tá? Mas aqui, duas coisas então, incapaz, entre aspas aqui, um incapaz, aquela pessoa com a capacidade discernida, que você já deu uma pequena explicação, mas daí só para a gente arrematar, e principalmente, silêncio, funciona ou não funciona em se tratando do termo de consentimento? O médico prestou e o paciente ficou quieto. Não funciona. O silêncio, você não pode presumir que o silêncio significa uma concordância tácita, tá? É bem ao contrário. Se o paciente ficou em silêncio, é muito provável que ele não entendeu o que foi explicado para ele. Né? O consentimento, ele tem que ter 3 características. Né? Como eu falei, tem que ser correto, adequado e prévio. Né? Você tem que dar um tempo para a pessoa decidir. Maturar a decisão. Ele tem que ser expresso. A informação tem que ser correta, adequada e prévia. E o consentimento tem que ser expresso, atual e pessoal. Então, pessoal, em tese, só o paciente pode decidir por ele. Atual, eu não se protrai no tempo. Então, teve uma decisão, inclusive nesse recurso especial paradigmático, da Lavra do ministro Salomão, que fala que o fato de a pessoa ter ido consultar um médico tantos anos antes para saber sobre a cirurgia e depois de tantos anos decide fazer a cirurgia, não quer dizer que ele foi informado, né? Que ele foi informado e que ele consentiu. Porque um dos argumentos era, não, mas ele foi informado. Só voltando, porque você explicou, para eles entenderem, eu achei interessantíssimo. O que é esse caso? Que daí pra gente conseguir... eu achei interessante, porque daí você já vai estar explicando o assunto. É um caso super interessante, Léo. É um caso de um cara que há muitos anos atrás sofreu um acidente de carro. E com isso ele ficou com vários tremores na mão, enfim, várias sequelas decorrentes desse traumatismo encefálico. E ele conseguia andar, depois de muita fisioterapia, ele conseguiu andar, tudo. E ele resolveu, então, fazer uma cirurgia que ajudaria a melhorar
as sequelas que ele teve do acidente. Ele foi até Brasília, ele não era de Brasília, ele foi até Brasília, se consultou com um médico especialista. O médico indicou fazer um tipo de procedimento que chama talatomia, um procedimento no cérebro. Ele não fez esse procedimento. Depois de 3 anos, ele voltou lá e falou, quero fazer. Com o mesmo médico? Com o mesmo médico. Mesmo médico, tá. Só que aí ele fez esse procedimento, então. E além desse procedimento, ele fez um negócio que chama DBSD, que é a exploração profunda direita do campo de Forel. É mais ou menos assim, algo que você pode fazer com a talatomia também, pelo que eu entendi. E com isso, ocorreu um risco, se materializou um risco possível, e agora ele não pode mais andar. Então ficou pior do que estava antes, tá? E ele entrou com demanda, alegando ausência de consentimento informado. Além de erro médico, mas também entrou alegando misturou tudo isso. já, né? Depois, a gente vai falar isso mais na frente. Alegando isso. E com isso foi reforçado pelo voto que o fato dele ter ido 3 anos antes, né? E depois de 3 anos ele quis fazer a cirurgia com o mesmo médico, não quer dizer que ele ficou pensando por 3 anos, maturando por 3 anos dessa decisão e por isso ele teria dado consentimento, né? Então, assim, não é, o consentimento ele tem que ser atual. E aqui a gente está falando também de prova. E aqui, então, mas assim, o resultado desse julgamento porque a primeira instância, porque a instância local afastou. Porque aí o perito, foi feito perícia. E o perito falou assim, não, veja, isso foi em 1999. Em 1999, ninguém dava informação e pegava o consentimento de forma escrita. Então, assim, ele foi para outra cidade, ele tem dinheiro, ele fez essa consulta em 94, depois de 3 anos ele quis fazer a consulta retornou com o mesmo médico. Então, muito provável que tinha que houve essa informação verbal e esse consentimento foi verbal também, porque é a praxe médica. Então, as instâncias locais entenderam. Era a praxe médica, com certeza ele deve ter consentido com isso, sendo assim, julgo improcedente. Tá, perfeito. Foi para o STJ e o STJ, que foi, na verdade, foi um caso paradigmático, assim, de consentimento no Brasil. E o STJ falou assim, não, é bem ao contrário. O ônus da prova é do médico. Tá? Não é porque que ele foi no médico 3 anos antes, depois voltou, que o consentimento dele estava informado e esclarecido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para maturar. Às vezes é bem ao contrário. Ele não entendeu, ficou com medo, voltou e queria ter mais informações. Só confiou, talvez, porque o médico era um médico especialista. Não é porque ele tinha dinheiro que ele sabe mais, sabe menos, né? Não cabe a gente impor esse ônus pro paciente. O ônus é do médico de comprovar isso, né? Então, até porque pressuponho que deva ter, não vamos entrar nessa questão, mas pressuponho aqui que deva ter explicado CDC, e obviamente daí tem toda uma facilitação de ônus da prova, né? Já em 1990 já incidiu o CDC, enfim. Exatamente. E não preciso ler o acórdão, esse eu não li, realmente, né? Eu vou ler agora, depois da nossa gravação, no final de semana provavelmente vai ler, porque achei interessantíssimo, mas assim, entendo perfeitamente, realmente, tendo a concordar, né? Sim. E aqui cabe ao médico muito mais. Perfeito. E assim, eu acho interessantíssimo. A questão, então, você estava lá falando dos requisitos. Então, temporal aqui, você falou o atual, nesse caso não teria sido atual, teria sido muito prévio e não foi reforçado. A prova de que reforçou-se e ele daí sim manifestou expressamente a vontade, ciente de que poderia se instaurar aquele risco. Então, é atual... Expresso não quer dizer por escrito, né? Não necessariamente. Não necessariamente. É melhor que seja por escrito. O próprio Conselho Federal de Medicina sugere que seja por escrito, mas não é fundamental. Mas o expresso Você não está cometendo assim uma infração ética. O expresso é para afastar o silêncio. O expresso é para afastar o silêncio. Que é isso que eu queria só finalizar. O expresso para afastar silêncio, perfeito? Isso. Como eu disse, o paciente fez cara de paisagem, quer dizer, concordei, né? É que assim, advogado é uma porcaria, né, Bruna? Vocês são, nesse ponto, vocês têm que ter a cabeça mais aberta até para não ter pré-julgamentos. Eu, como advogado, eu reconheço os meus preconceitos. Eu vejo tanta coisa ruim na minha vida profissional, tá? Às vezes até cliente mentindo para mim, né? E tem cliente que eu não atendo mais. Falo, não, gente, eu sei que você está mentindo para mim. Falo, você vai querer mentir para mim? Falei, é a única pessoa que você não pode mentir é para mim. Se você quer mentir para mim e achar que eu sou tonto, então você está errado. Porque você está contratando uma pessoa que vai te enganar também. Então, eu falei, e não pega o cliente, tá? Em alguns casos eu entendo,
a dificuldade, às vezes a vergonha de uma situação, constrangedor. Imagina uma pessoa que está com um segredo familiar, com uma intimidade que ele não quer expor para ninguém. E é difícil até ele conseguir, na presença de um homem, falar, doutor, mas eu fiz isso, sabe? Sabe? Sim. Então, aí eu entendo, aí eu tenho todo um cuidado para até chegar na verdade, falando, olha, e que aí o cliente, não o paciente, se sente aberto, se sente à vontade para exprimir. Mas eu, como digo, quando eu vejo aqui, o que eu quero falar com isso, né? A minha experiência de advogado, vê muita coisa ruim, e daí eu falo, já estou pensando naquele médico inescrupuloso. Pega um empresarião, pega não sei quem, puta, uma cirurgia aqui num baita de um hospital, vou faturar 1 milhão em cima desse cara, tá? Tipo, né? Não vai dar nada. Sim. 1,8% nunca aconteceu comigo, vai acontecer agora. Sim. Vou deixar 1 milhão de faturar, precisando ir para os Estados Unidos, tem que comprar um dólarzinho. Veja como é preconceito mesmo. Porque eu já estou pensando no médico empresário inescrupuloso. Tá? E não deve. Isso é preconceito. Por isso que eu tenho que também me segurar nos meus preconceitos. Mas aqui, então quando eu estou falando desse tempo de maturação, é do silêncio. O paciente fez cara de silêncio, pelo que você está me dizendo na tua pesquisa, o que você está acompanhando, o silêncio não autoriza o médico pressupor que o Mas vamos lá para a cirurgia, vamos correndo. Não autoriza. Sabe aquela coisa, comprar o carro? Compra o carro, vai oferta, não sei o quê. Técnicas de marketing. Não autoriza, mas é importante deixar claro que existem decisões, tanto no Brasil quanto em outros países, que entendem que no caso concreto pode ter havido um consentimento hipotético. Tá. Ixi, então me explica aí. O que é esse consentimento hipotético? Para não ficar com preconceito que o silêncio não dá. Analisando o caso concreto, já deu ruim. Já deu ruim. Veio para a justiça. Você vai ter que julgar. Analisando o doutora caso Bruna concreto, vai ter que analisá-la. É muito provável que ele teria sim consentido, tá? Um caso que a gente tem aqui é de um paciente que tinha muita dor de cabeça, não sabia mais o que fazer, já tinha tentado todas as alternativas e resolveu fazer a retirada, eu acho que era um tumor, resolveu fazer essa retirada desse tumor, tá? Foi retirado o tumor, não só não melhorou, como piorou. E ele entrou com uma ação alegando falta de consentimento, que ele não sabia que poderia piorar. E foi entendido pelo tribunal aqui do Paraná que provavelmente, mesmo ele sabendo que poderia piorar, ele teria sim concordado com a intervenção cirúrgica, porque ele já tinha tentado tudo. Então, tem gente que usa sim esse consentimento hipotético. Até vou notar aqui, porque eu não tinha nem ouvido falar. Tem gente que não concorda, que fala, não tente usar. Né? Mas, a depender do caso concreto, o juiz entende, não, provavelmente ele teria sim feito essa cirurgia. Eu até lembro que eu assisti acho que não é esse caso, nem sabia desse caso que ele precisava parar. Mas eu assisti um Domingo Espetacular da Vida, que o indivíduo tinha ido lá, acho que para a Espanha, inclusive, ou para os Estados Unidos, fazer uma cirurgia realmente para tirar essa dor, que era uma dor insuportável, né? E aqui, quando você está me explicando, sem analisar o acorde, sem olhar, me parece também que, assim, sabe, eu tendencialmente concordaria com o resultado do julgamento, né? Porque também me parece que quem passou por todos os médicos, tentou passar uma série, desde que comprovado, né? Às vezes, o próprio depoimento pessoal, não, já fui em 12 médicos. Poxa, será que o 13º não teria alertado? Tudo leva muito mais a crer, né? De que você teve isso, e por isso o consentimento hipotético. Polêmico, estudem. Eu sempre falo, na dúvida, procure um bom advogado, um bom médico, um bom assistente técnico, daí vai fazer também interessante, né? Mas eu, realmente, aqui eu já estou aprendendo muito hoje, né, Bruna? Então, assim, eu falei por isso que vocês têm que valorizar, quando a gente traz gente boa, valoriza, né? Eu falo aqui, vou falar uma coisa que eu te falei, acabei de criticar no início desse episódio, e eu não gosto nem de falar na frente de juiz, porque parece que fica constrangendo, né? Mas enfim, não é isso, tá, Bruno? Não é isso. Mas assim, não gosto também de expor isso, enfim, né? Você me conhece. Mas assim, o que eu falo é, quando tem um juiz bom, cartorário bom, assessor de desembargador bom, que às vezes é melhor que o desembargador, tá? Muitas vezes, o assessor é muito melhor que o desembargador. Enfim. Mas lá em Djibouti, aqui no Paraná, todos são bons. lá em Djibouti, isso. A questão é, passa um e-mail para a corregedoria, sei lá, para onde quer, passa um e-mail para o próprio juiz, para o gabinete, passa só para falar. Gente, porque é que nem professor, né? Você tem marido professor, eu tenho esposa professora, eu não sou professor, né? Eu tentei, acho que eu não sirvo para isso. Mas, enfim, poxa,
valoriza, né? Você gosta tanto de reclamar, mas também na mesma medida elogia, né? Então, quando você tiver lá uma sentença da doutora Bruna, foi atendido o advogado, tá falando, poxa, a doutora Bruna é excelente, muito bom, porque isso é importante, tá, senhor? A gente só reclama, mas também tem que fazer. Então, eu estou trazendo um bom exemplo aqui. Bruno, eu estou aprendendo demais hoje, tá? Perfeito. Seguindo eu não fiz muita anotação aqui, né? Tinha feito perguntas, não quero nem consultar, porque daí, assim, as minhas perguntas ficaram no chinelo. Eu passei pelo que é conteúdo do que tendencialmente deve ser, objeto, né? Sim. O que integra o tal do consentimento, para mim está muito claro. Passei pelos titulares, com as exceções, né? Que às vezes não se confundem. Sim. E aqui o exemplo do incapaz ou do menor. Agora eu quero saber o que se indeniza. O que se indeniza? Tipo, interessante. Até para saber, como eu te falei previamente, e já vou passar uma experiência minha, algumas experiências, né, tratando erro médico há mais de 20 anos já aí, assim, para o advogado, eu sempre falo, como a maior parte da minha audiência, obviamente, é advogado, né, porque eu sou advogado, então eles vão se identificar com o meu discurso, né, então, obviamente, tem que ser mais advogado, paciência, né, e eu quero falar para eles, mas eu falo muito mais aqui para o jovem advogado, e bem intencionado, aquele que não tem acesso àquele bom professor, aquele bom doutrinador, né? O YouTube é sensacional. Eu sou um consumidor do YouTube, eu consumo um monte do professor Guilherme, né? Eu chamo do Gui, né? Então, alguns chamam de Panda, né? Eu consumo muito as aulas dele. Falando nisso, se inscreve no meu canal, mas se inscreve também no esposo, digníssimo da doutora Bruna, tá? Professor Guilherme Corrêa, professor Guilherme Corrêa aí no YouTube, mais de 20 mil inscritos, vê lá os vídeos dele, sobre o processo civil. Mas uma coisa que eu falaria pro Gui, né, e provocaria e te perguntaria qual dano se indeniza e como esse advogado não errar no pedido. E até você me deu um exemplo, vai ter que me dar um exemplo de novo, porque agora eu não lembro qual que é, tá? Mas você me deu um exemplo perfeito de que não ganhou porque fez o pedido errado, tá? Se você lembrar, você fala. Sim. Mas vamos falar de pedidos. O que o advogado tem que pedir? Obviamente que o paciente vai chegar e falar, doutor, foi isso. Eu, como advogado, né, penso eu, né, eu tenho que identificar o problema do paciente e traduzir em direito. Falar, não, aqui você teve perda de uma chance. Aqui você só não foi esclarecido. Se instauraria, né? Deixa eu investigar. Eu, no meu caso... Lisa, minha irmã, né? Sim. Lisa, aconteceu... Não, deixa eu pesquisar. Ela pesquisa lá, é médica, boa, super bem informada, né? Federal. Não, Léo, aconteceria. É tanto por cento e vai acontecer, tá? Liguei pro meu amigo, fulano e tal, e acontece. Então tá bom, acontece, mas não foi informado. Então, eu não estou em erro médico. Eu estou em falta de esclarecimento, perfeito? Então, o advogado tem que estar bem preparado para poder identificar. Então, eu quero que você nos prepare como advogados para não chegar uma ação que ajuda... Fala aquele gosto ruim na boca que você sempre sabe o que eu falar. Decisão que me deu gosto ruim na boca, que é aquela que eu vejo o direito, eu vejo a injustiça, mas não posso dar o direito. Sim. Bom, porque há uma falha processual que eu não posso superar, perfeito? Senão eu viro justiceiro, correto? Exatamente. Você pode entrar com uma demanda alegando erro médico. O erro médico, como já diz o nome, decorre de um erro. O médico ele não seguiu o que a gente chama de lex artis, né? Ele não seguiu os protocolos, o que é ensinado em determinado tipo de intervenção. Então, se ele não seguiu, ele foi imperito. Pela imperícia, negligência, né? Existe culpa e por isso existe responsabilidade civil. Ou você pode entrar com uma demanda se você verificar que sim, ele seguiu tudo, só que se materializou um risco inerente, um risco típico a esta intervenção, a esta cirurgia. Aí você entra com uma demanda alegando falta de consentimento informado, tá? Você pode fazer isso. E aí o juiz vai analisar se realmente houve a disponibilização da informação e se não houve, e se houve, ela foi completa, foi adequada, foi prévia, seguindo todos os requisitos e se o consentimento foi válido também.